Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, a nossa aula de hoje vai ser uma revisão, né? Vai ser uma revisão sobre artigo de opinião e coesão e coerência, que é o que nós trabalhamos nas últimas aulas. Nós vamos fazer uma revisão sobre esse assunto, porque a nossa provinha está chegando, né? E vamos ver esses dois gêneros textuais que foi abordado nas outras aulas. Então, achei relevante colocar aqui para vocês esses dois gêneros textuais para a gente dar uma refrescada na memória. Até para vocês entenderem um pouco melhor e poder produzir um texto mais ricos de informações. O que é um artigo de opinião? É um texto opinativo de cunho argumentativo. Trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida através de recursos argumentativos, comparações, exemplificações, depoimentos e dados estatísticos. Então, o artigo de opinião nada mais é do que você ler um texto ou produzir um texto em que sua opinião é válida. Você tem a opção de expressar o seu ponto de vista. E para que você expresse seu ponto de vista sobre um determinado assunto, você tem que ter argumentos convincentes que façam com que o seu leitor o apoie, né? Que ele concorde com a sua opinião, o seu ponto de vista. Então, para que a sua opinião tenha validade, que seu ponto de vista tenha relevância, você tem que usar para isso argumentos convincentes. E como você arruma argumentos convincentes? Você dá exemplos, você pega depoimentos, né, de pessoas que saibam sobre o assunto, coleta dados estatísticos, faz comparação entre uma opinião e outra para ver se estão iguais ou se divergem em algum aspecto. Então, seu artigo de opinião tem que ter como base os seus argumentos, o seu ponto de vista. Mas para isso você tem que estar bem informado para poder ter certeza daquilo que você está falando. E não você achar que foi aquilo, achar que deveria ser assim, achar que poderia melhorar. Você não pode achar. Você tem que ter certeza do que você está falando. Tem que estar seguro dos seus argumentos, para que o leitor também esteja seguro do que o que você está passando, o ponto de vista que você está opinando sobre o assunto tem coerência, faz sentido. Então, o artigo de opinião tem essa função de convencer o leitor através de argumentos ou pontos de vistas que sejam suficientemente explicativo, né? E que possa passar segurança para o seu leitor, para que ele concorde com você, para que ele dê razão ao seu ponto de vista, aos seus argumentos. Características do artigo de opinião. Contém um título polêmico ou provocador. Sempre vai ter um título que vai abranger algum tipo de polêmica ou vai provocar algo em alguém ou vai provocar algo na sociedade. A intenção é chamar atenção para aquele assunto. Expõe uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto. Apresenta
três partes: exposição, que é a exposição da ideia e do assunto, né? Interpretação, é aquilo que você vai expor, a sua interpretação sobre o assunto, e o principal, que é a sua opinião, que seria nada mais do que introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Utiliza verbos predominantemente no presente, porque o artigo ele se faz presente, é aquele momento, é aquele assunto, é aquele tema da atualidade. Então, os verbos têm que estar no presente. Utiliza a linguagem objetiva ou subjetiva, terceira pessoa na objetiva e primeira pessoa na subjetiva. É o que nós estudamos já sobre narrador-personagem e narrador-observador. Em relação a isso, ao que é o artigo de opinião, eu quero que vocês produzam um texto sobre no que a leitura ajuda. Reflita bastante sobre essa pergunta. Em seguida, produza um texto em que você apresente os motivos da importância da leitura. Você tem que ser convincente. Então, a pergunta é: no que a leitura ajuda? Então, você vai refletir sobre isso. No que a leitura é bom para você? Você pode expor também a sua opinião sobre por que a leitura é bom para você. De repente você me convence, de repente seus argumentos são tão bons, que faz tão bem a leitura para você, e você esquece de maneira tão clara, que a leitura vai começar a fazer bem para mim também. Vai depender da produção do seu texto, de como você vai expor seus argumentos. Então, siga aqui a estrutura. Dê um título, seu texto deverá ter introdução, que é a apresentação, o desenvolvimento, que é os motivos, né? Sua opinião com argumentos e sua conclusão, que é a sua opinião final sobre o assunto. Escreva o texto segundo a norma culta, nada de gíria, nada de aí, não, tá bom? Deverá conter de 15 a 20 linhas e vocês vão mandar por e-mail essa atividade. Porém, no nosso encontro das aulas ao vivo da sala de dúvida, eu quero que vocês tragam esse texto e alguns alunos irão dissertar sobre esse texto, porque eu quero ver se você vai convencer o seu colega de turma de que a leitura é boa, que faz bem para você. Vamos ver se você vai convencer que faça bem para ele e a partir daí, quem sabe ele não comece a ler, né? Vamos tentar. Vamos para o segundo tópico, o segundo gênero textual. Nós estudamos e nós vamos revisá-lo. Coesão e coerência. O que é isso? Vou ter uma cara assim de assustada, né? Porque muita gente fica confuso. Coesão é a conexão, né? A ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, ou seja, um está conectado ao outro, um está complementando o outro, está dando aquela harmonia no seu texto, um dando continuidade ao outro. Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre frases e parágrafos. Eu coloquei aqui um trechinho de um texto com essa coesão, tá? Com essa conexão, com essa harmonia entre as palavras. Os sem terras fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto da reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Então, está um texto coeso, porque usou os conectores corretos, fazendo com que as frases se ligassem, os elementos tivessem uma ligação, uma conexão, assim mantendo a harmonia do texto. Coerência. O que é a coerência? O conceito de coerência refere-se ao nexo entre ideias, a coerência é o resultado da não contradição entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo. É um instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças
do texto e dar um sentido completo a ele. Então, a coerência é a parte do texto em que tudo que você escreve tem que fazer sentido, tem que ter uma ligação. Você não pode, numa frase, estar escrevendo sobre um assunto, na frase seguinte mudar de assunto, sem, do nada, sem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por isso que ele fala, não contradição. O que você disse antes, você não pode se contradizer no segundo parágrafo. Você vai encaixar as peças para que essa coerência seja feita, para que tenha sentido o seu texto. A coesão, você usa dos conectores para dar harmonia ao texto, para ligar o texto a sua frase é outra, não precisa fazer um sentido concreto. A coerência que faz essa parte. Então, por isso que junta as duas, coesão com coerência. A coesão é a parte gramatical, a coerência é a parte com que a estrutura do seu texto faça sentido. Coerência textual. Na gramática, a coerência textual é responsável por dar sentido lógico ao texto. É o que eu falei. Fazer sentido para mim. Senão, eu não vou entender nada. A coerência é a organização das ideias em forma lógica. Assim, o texto precisa ser escrito corretamente, mas com as ideias interligadas e que fazem sentido. Então, além de ter uma coesão, usar a norma gramatical correta, as suas ideias, a organização do seu texto tem que fazer sentido. O seu primeiro parágrafo, que é o lead, né, que nós já estudamos isso, tem que estar de acordo quando você chegar no último parágrafo, na sua conclusão, porque é o fechamento da sua ideia, é o fechamento daquele seu tema. Então, os parágrafos têm que ter uma conexão. Eles não podem simplesmente mudar de sentido. Eles têm que se interligarem. O lead, né, que é o primeiro parágrafo do texto, ele passa as informações que serão desenvolvidas no seu texto. Então, a sua conclusão, o seu desfecho, né, tem que estar de acordo de como você iniciou. Você iniciou o texto, a sua conclusão tem que estar casando, fechando certinho com o assunto o qual você iniciou no lead. Tá bom? Coesão sem coerência. Eu peguei esse texto de novo para vocês verem, tá? Fui à praia me bronzear porque estava nevando e, quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. Então, é o que eu já havia explicado para você e vou explicar novamente. O texto tem coesão? Tem, porque está com, né, os conectores, está com as conjunções, que está fazendo com que uma frase tenha conexão com a outra. Porém, está sem coerência, está sem sentido nenhum. Fui à praia me bronzear porque estava nevando? Então, foi o que vimos na nossa sala de dúvida. O texto pode ter uma coesão, os elementos de coesão corretos, porém, ele pode estar sem sentido, sem coerência alguma. Então, deixei um exercício aqui para vocês, tá? De coesão. Completa o texto com as palavras do quadro abaixo de forma que o texto fica compreensível ou seja coeso. Então, você vai usar todas essas conjunções aqui para ligar uma frase a outra, e no final nós vamos ler o texto para ver se o texto realmente está coeso e coerente. Porque se você trocar uma conjunção, botar ela aqui num desses espaços errado, teu texto vai ficar sem coerência nenhuma. Não vai estar fazendo sentido. Então você tem que ler, reler o texto para ver se você colocou as conjunções no lugar correto. Quando você colocar as conjunções, né, para ligar o texto, para deixar o texto coeso, você lê para ver se seu texto está fazendo sentido. Se não estiver fazendo sentido, a conexão está errada. Algum elemento você colocou no lugar errado. Aí você vai ter que refazer até o seu texto ficar coerente. Então, a coesão depende também da coerência. Então, por hoje é só, né? Aqui no final eu coloquei a correção para você
não deu para nós fazermos em sala. Dúvida? Então, eu coloquei para você, façam essas correções, porque vocês sabem que nos portfólios são exigidas as correções do livro, tá? Então, não adianta você me mandar as páginas do livro se não tiver nada corrigido. Então, corrijam, porque no portfólio, além da resenha das videoaulas, são pedidos as atividades feitas, né? Então, façam a correção, a página 101, 102 e 103. Façam a correção. Na próxima aula, vamos voltar a esse assunto para ver se todos fizeram. Então, se cuidem, ficando em casa e até nossa próxima